Vamos rechear um bolo de ninho com morangos frescos e prensar no acetato. Então, para fazer essa prensagem no acetato, a gente vai colocar o primeiro disco de massa diretamente no cake board do bolo. Então, aí eu coloco a massa e vou ajustando para deixar ela centralizada. Como o nosso bolo será com recheio que vai ter morangos frescos, eu umedeci a massa bem pouquinho, porque esse morango ele já vai soltar um pouco de água nessa massa de bolo, então o próprio morango ele já vai deixar a massa molhadinha. Para esse recheio a gente faz primeiramente a contenção. Essa contenção é feita com o próprio recheio, passando em volta do bolo, como eu fiz aí. E aí sim a gente vem colocando os morangos picados. É importante não picar muito esses morangos, porque quanto mais a gente pica, mais eles vão soltar água. Então aí eu só cortei eles na metade e fui ajustando aí. De preferência, a gente vira esses morangos, né, que estão com a parte cortada para a massa, para quando ele solta água, ele ficar em contato com a massa. Se a gente deixar os morangos virados para cima, pode ser que quando ele solta água vai umedecer um pouco o recheio e o recheio ele pode vir a desandar com isso. Agora a gente vai colocar mais recheio por cima desses morangos. Esse bolo precisa, né, é de ninho com morangos, então a gente tem que deixar ele bem recheado. E também ele vai dar aí uma estrutura, vai juntar uma massa de bolo na outra. Depois que eu passei aí com minha manga de confeitar o recheio, eu vim dando uma ajustada com a espátula, vim alisando, para que fique bem lisinho essa camada do recheio, para que ela fique uniforme para receber a próxima camada de bolo. E agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na primeira camada, né, de umedecer a massa. Lembrando que tem que colocar pouca calda, porque o morango vai soltar água, né? Então a gente não pode deixar essa massa muito molhada. Faço novamente a contenção em volta do bolo com meu recheio e coloco mais morangos. Vou repetir esse processo essa vez e mais uma vez, porque esse bolo tem 3 camadas de recheio.
Já estamos chegando na etapa final de rechear o bolo de ninho com morangos. Agora eu vou prensar o bolo. Para prensar, antes de passar o acetato, eu coloco esse saco plástico, que é daqueles saquinhos, né, que vem em rolo, que geralmente a gente coloca verduras e legumes para colocar na geladeira. Então eu abri o saco e passei em volta do bolo. Eu gosto de passar porque ele evita que as camadas de recheio eles venham a grudar no acetato. Então aí para passar o acetato, antes disso eu cortei esse acetato no diâmetro do bolo, um pouquinho maior, e vim passando em volta e colei com fita durex. Então o nosso bolo prensado ele fica assim. Depois disso eu dei uma ajustadinha aí com a mão, né? Só para ele juntar um pouquinho mais a massa no recheio. Agora é só deixar 12 horas na geladeira.